Bem, do ponto de vista do nosso debate de hoje, o que eu programei? Eu vou fazer uma apresentação rápida sobre o que nós estamos tratando acerca da contabilidade aqui dentro da universidade. E depois eu abro para debate, e eu acho que aí no debate a gente vai ter um período um pouco maior para discutir. Então eu vou fazer toda a fala, e aí eu abro para debate e nós começaremos a conversar sobre esses pontos que nós tratamos. Tudo bem? Bem, hoje é um dia, assim, muito especial, cara. Eu estava pensando sobre o dia do contador, e neste ano fazem 10 anos que eu virei contador. Então, eu acho que nós não teremos o jantar de 10 anos da turma, porque no fim a gente brigou, né? Raras são as turmas que terminam unidas, mas eu fiquei pensando sobre este processo de formação. Quando eu decidi, com 17 anos, entrar na contabilidade, e fiquei pensando o que me levou a entrar na contabilidade. Muito com uma pergunta, assim, que eu acho que todos deveriam fazer, se hoje você pudesse escolher, você entraria na contabilidade? Faria esse curso novamente? E eu me fiz essas perguntas para preparar a nossa conversa de hoje. Ao responder mentalmente essas perguntas, eu ainda não encontrei uma profissão que eu teria vontade de fazer, a não ser a contabilidade. Tem outras, assim, tipo músico, e viver da música, mas quando a gente fala assim, de profissão, de office, eu não me enxergo distante da contabilidade. E dito isso, eu vou começar a nossa conversa com uma coisa que vocês... Para aqueles que já fizeram, vão lembrar, e para aqueles que não fizeram, vão sentir um sentimento muito bom. E eu começo a nossa fala falando do juramento do contador, porque foi a partir desse juramento que eu desenhei a nossa conversa de hoje. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Ricardo, acho que você formou assim como eu, né? Há muito tempo atrás, a Ivone também. E nós temos alunos aqui, eu cito os alunos os meus alunos da graduação, eles estão indo para o fim, eles fazem controladoria comigo, então eles devem estar indo para o fim do curso e logo mais farão esse juramento. E para aqueles que já formaram, como os meus alunos do mestrado, que eu vi que estão aqui também, eles fizeram este juramento. Então eu vou ler este juramento e a partir dele nós vamos começar a conversar. Bom, deixa eu só tirar daqui para ficar melhor. Ao receber o grau de bacharel em Ciências Contábeis, juro perante a sociedade exercer a minha profissão com dedicação, responsabilidade e competência, respeitando as normas profissionais e éticas. Juro adotar uma conduta profissional que observe sempre os meus deveres de cidadania, independentemente de crenças, de raças ou ideologias, concorrendo para o meu trabalho possa ser um instrumento de controle e orientação útil e eficaz para o desenvolvimento da sociedade e do progresso do país. Comprometo-me ainda a lutar pela permanente união da classe contábil e o aprimoramento da ciência contábil e da evolução da profissão. Pois quando eu li para montar a fala de hoje, eu comecei a refletir sobre um trecho que eu destaquei em vermelho ali, ó. Desenvolvimento da sociedade e progresso do país. Se nós pensarmos que a nossa profissão se propõe a contribuir com isto, é uma dimensão, assim, e um esforço acerca da responsabilidade do contador bastante grande. E aí eu comecei a refletir sobre exatamente como nós iríamos contribuir com o desenvolvimento do país numa situação como essa. E aí eu coloco a pergunta para todos os contadores e os futuros contadores: como que nós vamos contribuir com o desenvolvimento da sociedade e o progresso do país durante e pós-pandemia, né? Embora ainda não saibamos quando será após, mas eu quero destacar que o durante que nós vivemos e o pós certamente precisará de uma contabilidade bastante audaciosa. E fiquei me pensando como eu, enquanto contador, estou ou quero contribuir nessa perspectiva. E ao preparar os slides, eu fui olhar como é que está a pandemia no Brasil neste momento. Como eu preparei o slide ontem, então esses dados são de ontem. Ontem tínhamos 136 mil óbitos, seguramente já passamos disso, nos quais, quando nós olhamos ali, a taxa de mortalidade está numa crescente.
Em número de óbitos, eu acho que, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas em número de óbitos, o Centro-Oeste está numa condição um pouco maior que o Sul. Em números puros, nós estamos numa condição menor, entretanto, isso é um reflexo da quantidade da nossa população, né? Nossa densidade demográfica é menor comparado com os outros estados. E aí, eu olhei como está a região Centro-Oeste e fiz essa reflexão. No Centro-Oeste, eu não sabia disso. Quando eu preparei a nossa fala de hoje, que eu percebi. O estado de Goiás acumula a maior quantidade de óbitos oriundo da pandemia. Isso é bastante preocupante. É claro que o estado de Goiás, do ponto de vista em número de habitantes, ele tem mais habitantes do que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, creio. E Brasília, muito provavelmente, em função da dimensão. Mas eu fiquei assustado quando vi esse dado. E aí, ainda nessa perspectiva, eu fui para o site da UFG, que eu acho muito legal, e inclusive indico fortemente para que vocês acessem esse site. Aqui, à medida com que eu vou apresentando os slides, sempre tem a fonte embaixo. Esse site, ele mostra qual que é a condição atual, né, o estado da arte, do Covid no estado ou no município. Em alguns municípios, como é o caso de Goiânia, ele consegue fazer um filtro por bairro, então ele dá um panorama, bairro por bairro, acerca do Covid. Eu acompanhava para saber quantos indivíduos estavam confirmados para o Covid dentro do meu bairro, e a Monize, que é uma servidora nossa, que me mostrou esse acompanhamento, e eu fiquei bastante surpreso com a qualidade do produto que a UFG está entregando para a sociedade, né? É um painel, é um diagnóstico bastante preciso e precioso. E aí, eu fui olhar esse gráfico aqui, ó, e aí eu fiquei ainda assustado. Porque ele é um gráfico de dispersão e de frequência, né? Para quem estuda métodos quantitativos, ele consegue perceber que esse gráfico, ele nos mostra uma tendência ainda bastante grande acerca do número de casos, né? Se nós pensarmos aqui, ó, essa linha em vermelho são casos confirmados, e a linha em preto são óbitos. Cabe uma ressalva aqui, como a unidade está em 20 mil, ó, essa linha parece não ter comportamento de crescimento, mas se nós analisássemos só essa linha, perceberíamos a dispersão dos dados. E, bom, diante disso, eu reconheço que existem ciências que podem ter um ataque direto e uma contribuição direta contra o Covid. E podemos destacar a área da medicina, todas as áreas que envolvem a medicina, né? Seja nutrição, farmácia, enfermagem. E eu estava numa reflexão, há algum tempo atrás, com uns alunos meus, questionando o que nós contadores faríamos para contribuir com a sociedade nessa época de pandemia. E aí eu fiquei refletindo sobre como eu vou tratar na minha condição, como eu, professor Juliano, contribuiria com o estado de Goiás na perspectiva do Covid. O que nós poderíamos fazer? E quando eu olho o nosso juramento, trago ele de novo, ó, eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido quando eu fiz esse juramento. E hoje eu olho ele assim de uma maneira um pouco mais bela e considerei essa reflexão bastante preciosa para a carreira. Eu tenho consciência que todas as nossas pesquisas e todo o esforço de ensino que nós temos é com certeza para contribuir na formação dos alunos em uma perspectiva bem clara, que é essa que eu deixei em azul. Todos os nossos alunos conseguem enxergar a contabilidade como um instrumento de controle e orientação para os usuários. E o que eu percebo? Nós, contadores, salvo a parte cidadã, né, que é o cuidado com máscara, a manutenção da biossegurança, efetivamente, nós, contadores, conseguimos contribuir de maneira bastante preciosa para a sociedade, para o Brasil, nessa época. E aí eu coloquei como nós iríamos contribuir, como eu e meu grupo de pesquisa iria contribuir, ou irá contribuir, ou contribuirá com o estado de Goiás e, naturalmente, com o Brasil. E aí surgiu esse tema de pesquisa nossa, que é o uso dos sistemas de controle gerencial e da inovação
para tentar mitigar ou reduzir os impactos do Covid nas micro e pequenas empresas. Inicialmente, cabe uma ressalva que esses temas, eles são muito estudados em grandes empresas. E eu acho que esse é um grande papel nosso enquanto contador, deixar de dedicar tanta energia para as melhores e maiores e gastar energia com o que importa na sociedade. Não estou dizendo que as melhores e maiores não importam. Eu digo que estas micro e pequenas é aquela que precisa do nosso apoio. E aí eu vou tentar mostrar como estas micro e pequenas são representadas dentro do estado de Goiás. Portanto, quando eu fiz essa reflexão, Ricardo, eu pensei assim, como eu vou contribuir com a sociedade? Bom, vou contribuir com o que eu tenho de melhor, que é entender o que é o sistema de controle gerencial, o que é a inovação para reduzir o impacto do Covid. E aí surgiu as micro e pequenas empresas. Ela não fazia parte do nosso escopo de pesquisa até a pandemia, mas quando surgiu a pandemia, nós entendemos que seria, sim, precioso e tempestivo, oportuno, e teria resultado bastante significativo se nós fizéssemos um estudo que contribuiria com esse tipo de organização. E fomos entender como essas organizações o quanto essas organizações contribuem no estado de Goiás. E eu comecei a ficar assustado com esses números. Dois grandes sustos. O primeiro é a dificuldade de entender quantas são. É um absurdo conseguir entender quem são essas empresas, o que elas comercializam, o número de postos de trabalho, muito em função das suas características, né? E o dado mais recente que eu consegui, do ponto de vista oficial, talvez tenha outro, mas é um dado que eu não consegui ter acesso, pelas características que eu quero mostrar logo mais. Um material publicado pela Secretaria de Gestão e Planejamento, né, SECPLAN, do Estado, junto com o Instituto Mauro Borges, que faz um trabalho excepcional sobre a análise de dados econômicos no Estado, apresentou publicou em 2017 um extrato do número de micro e pequenas empresas no Estado de Goiás em 2015. Na ocasião, as empresas formais representavam 127 mil organizações. E agora vem o dado que eu fico profundamente atento a esses elementos. Olha, estas empresas correspondem juntas a 98% do número de empresas do Estado. Vamos imaginar que em 5 anos mudou-se esses dados. Certamente não será 127 mil, terá um número diferente disso. Mas eu acredito que esse 98% não mudou. Seguramente, elas ainda assim corresponderiam à maior parcela de organizações formais do Estado. Vamos fazer uma conta rápida, né? De cada 100 empresas do Estado de Goiás, esse número nos mostra que 98 delas são micro e pequenas. Bem, e aí vamos avançar. Quanto essas micro e pequenas empresas correspondem dos empregos do Estado de Goiás? E aí esse número é ainda mais impressionante. Elas empregam cerca de 56% dos postos de trabalho do Estado. É um número gigantesco, comparado com o número de empresas e comparado com a amplitude do próprio Estado. E note-se ali, ó, emprego formal. Se nós considerarmos os empregos informais, com toda certeza seria um número ainda mais expressivo. E eu gostei muito desse outro dado que ele trata, ó, que a SECPLAN mostra. No tocante à geração de empregos, elas foram responsáveis por 85% dos empregos gerados, e dentro de um horizonte de 2005 a 2015, que foi o horizonte de análise deste material. Ou seja, ela consegue, então, dar uma evolução nos postos de trabalho diferente das grandes empresas. E isso é muito importante, porque a próxima informação, eu fiquei assustado ao saber, eu não tinha dimensão disso, olha. A remuneração, se nós pegássemos todos os salários dos funcionários da micro e pequena empresa, este número equivaleria a quase um terço de todos os salários do Estado. E isso é um número, assim, absurdo, porque se nós pensarmos que é a partir disso que é movimentada a economia, seja para compra, para consumo, para serviço, é um número bastante precioso. Bom, como pesquisador, cabem-se 2 ressalvas aqui. Primeiro, a tempestividade, né? Certamente essa é uma pesquisa que caberia ser feita anualmente, e acompanhado isso anualmente. E a outra ressalva é a classificação que foi feita. Micro e pequena empresa, foi utilizada aquela classificação mais clássica, acerca do número de empregados ou colaboradores, para fazer a classificação entre micro e pequena empresa.
Bem, então eu acredito ter mostrado para vocês o impacto dessas organizações dentro do estado de Goiás. O próximo passo é entender como que a pandemia vai impactar esse tipo de organização. E eu estava olhando exatamente essa informação. Ó. Nós sabemos que a pandemia vai impactar de maneira diferente as micro e as grandes empresas. Se nós pegarmos as grandes empresas, eu julgo a dizer que diversas delas aumentaram o seu faturamento. Muito provavelmente algum aluno do nosso programa vai fazer alguma pesquisa acerca disso. Só um instante. Na verdade, nós já temos uma aluna, que é a Poliana, fazendo uma pesquisa sobre isso. Como que a pandemia impacta ou impactou o fluxo de caixa das organizações. E eu acredito que o impacto da pandemia nas organizações, ela será completamente diferente em função do escopo e do tamanho dessa organização. Por isso eu fui fazer uma consulta rápida, olha. Coloquei no Google, assim, ó, impacto pandemia em micro e pequena empresa. E aí comecei a ver alguns dados. E esses dados me deixaram ainda mais preocupados. Vou citá-los. As pequenas empresas são as mais impactadas com o avanço da pandemia, ou do coronavírus. Eu já imaginava isso, pelas características dessas organizações, né? Por uma explicação assim, simples, as micro e pequenas não têm fluxo de caixa, não tem saldo, não tem reserva, da série vende seu almoço para comprar a janta. Portanto, a pandemia vai impactar de maneira bastante agressiva esse tipo de negócio. Adiante, eu gosto da série de economia do G1, e ele nos mostra que as empresas comerciais são as mais afetadas na crise, e o mais interessante, que é algo que a gente não discute, a micro e pequena empresa, sofrerá mais na recuperação. O que é bastante curioso, né, porque o tamanho da empresa poderia ser um fator positivo nessa perspectiva. Ela sairia mais rápido de um conflito ou de uma condição anormal como essa. E neste caso é o contrário. As micro e pequenas demorarão mais tempo para recuperar o impacto causado pela pandemia. Na sequência, eu vi essa informação da CNN, mais de 600 mil empresas fecharam as portas devido ao coronavírus. Existe um material científico da China que já apresenta qual a quantidade de empresas fechadas dentro do panorama da China, né? No Brasil, nós ainda não temos essa pesquisa, pesquisa científica, né? Me refiro com publicação científica. Mas aqui é um horizonte bastante importante para nós, contadores, entendermos como o Covid impactou no encerramento das atividades desse tipo de organização. E, por fim, pensando assim, não, mas deve ter uma saída. E aí fui ver acerca do programa de apoio às micro e pequenas. E aí a Veja nos mostra o seguinte: as pequenas empresas recebem menos de 8% do crédito liberado na pandemia. Olha, e eu percebi com essa consulta como que este é um terreno fértil para a nossa contribuição, porque estas são as organizações que não têm uma contabilidade ativa, estas são as organizações que não têm um modelo gerencial altamente desenvolvido, e nós, contadores, temos que assumir o nosso papel social de contribuir com o desenvolvimento do país e começar a investigar e contribuir tecnicamente com esse tipo de organização. Na sequência, eu fiz a seguinte reflexão: beleza, e aí, como é que nós vamos ajudar? Como é que nós, da Universidade Federal de Goiás, como é que o meu grupo de pesquisa, Estratégia de Controle de Desempenho, vamos ajudar esse tipo de organização? E pensando nas micro e pequenas empresas, nós criamos um argumento que elas serão convidadas a revisitar toda a sua estratégia. Para aquelas que não possuíam, elas serão convidadas a trazer isso à tona novamente. E para aquelas que já possuíam, nós argumentamos que elas devem canalizar energia em 2 eixos. O primeiro eixo nós chamamos de sistemas de controle gerencial, que nós vamos tratar agora, e o segundo eixo, a gestão da inovação. Então, nós queremos argumentar e trazer isso como uma proposição dos nossos trabalhos científicos, que, à medida com que essas micro e pequenas empresas revisitem as suas estratégias e canalizem energia em 2 componentes centrais, neste caso, os controles e a inovação, nós acreditamos que o impacto do Covid será mais rapidamente superado. Bem, dito isso,
Agora eu vou mostrar uma breve apresentação, assim, bem compacta, sobre o que nós tratamos de sistema de controle gerencial. Existem várias perspectivas e várias abordagens. A que nós gostamos de tratar para este problema é a do professor Simons, que define que os sistemas de controle gerenciais são artefatos, e eu adoro esse termo, porque nós contadores pouco utilizamos. Artefato é a materialização da cultura da empresa. Então, são todos os elementos da organização que fornecem informações para criar ou manter as atividades da firma, sendo isto determinante para a construção ou rearranjo de uma estratégia empresarial. Portanto, eles são artefatos da contabilidade, como todos aqueles que vocês fazem uso, DRE, balanço, controle de estoque, controle de caixa e outros que nós vamos tratar mais adiante, que que os gestores podem fazer uso para conseguir materializar a sua estratégia ou corrigir a estratégia desenhada. Na sequência, eu trago o modelo mais comum e o clássico que nós estudamos aqui na Federal. Esse modelo é chamado, eu chamo ele de macro, porque ele tem uma perspectiva, ele enxerga a firma de uma maneira mais abrangente. E ele é dividido em sistemas. Nós chamamos aqui, esses sistemas é chamado por alguns de alavanca, como o próprio autor, mas o mais comum é sistema de controle gerencial. E a partir disso, nós vamos abordar alguns desses sistemas e quais são as propostas de cada um deles. No primeiro eixo, nós temos os sistemas de crença. E o que são os sistemas de crença da empresa? Eles materialmente, refere-se ao conjunto de crenças da organização, que define os valores, a missão, o propósito, a direção da organização. A priori, este sistema de controle permite com que os colaboradores busquem as novas oportunidades com vistas ao novo e, essencialmente, ele tem uma conexão muito forte com a missão, visão, valores e objetivos da organização. Parece banal isso, mas eu acho que todas as empresas que passaram pela pandemia e começaram a revisitar a sua missão, visão e valores, eles vão ter um salto quântico, assim, da superação do Covid. O que eu quero dizer? Se a empresa tem uma missão e essa missão não foi corrigida após a pandemia ou durante a pandemia, eu não acho que essa missão será a mesma missão após a pandemia. A pandemia é um efeito tão forte, causa um efeito tão forte na economia que nenhuma missão, eu acredito, que nenhuma missão e nenhuma visão permaneceria inalterada a partir dela. Porque, por exemplo, um restaurante, estamos tratando de pequena empresa, né? Então, imagine aquele restaurante que o objetivo dele era vender a melhor marmita. Ou o melhor prato com o menor preço para os seus clientes. Ele vai conseguir fazer isso hoje? Ou como isso será alterado à medida com que o cardápio dele foi impactado, com toda certeza, o número de clientes dele foi impactado, então o ponto de equilíbrio dele foi impactado, o preço de venda foi impactado, a margem de contribuição foi impactada, enfim, todos os números do seu restaurante foi impactado. Portanto, há necessidade de revisitar tanto a missão quanto a visão da organização. O próximo passo chama-se sistemas de fronteira, que estes buscam apresentar para os colaboradores ou para a rede que faz parte da organização os limites da empresa, na perspectiva de tentar minimizar os riscos. E isso é mais fácil de percebermos nas grandes empresas. Estamos falando efetivamente dos códigos de conduta, em alguma perspectiva o sistema de planejamento, porque mostra até onde a nossa firma vai se posicionar, algo que nós conhecemos muito, que é o sistema de orçamento, né? Muito enquanto contadores, nós gastamos muita energia construindo esse mecanismo, e ele é interpretado como um sistema de fronteira, que mostra até onde os nossos colaboradores, gestores e a própria organização chegará. O próximo elemento é o controle diagnóstico. Ele é utilizado para fornecer o feedback para toda a comunidade. E é engraçado, né, porque nós falamos, habitualmente no Brasil, o papel do feedback ele tende a ser mais punitivo, e neste caso, nós estamos tratando o feedback numa perspectiva de fornecer motivação,
fornecer recursos, garantir que os seus colaboradores consigam atingir aquela meta, ou aquele objetivo, ou aquela missão que foi redesenhada em função do próprio Covid. E aqui nós temos como artefato da contabilidade os sistemas de meta e de objetivos, o sistema de monitoramento, o sistema de controle da própria receita da organização. Na sequência, nós temos o último controle, ou último sistema, que chama controle interativo. Esse tem uma perspectiva um pouco mais estrutural, porque ele busca envolver os colaboradores e os subordinados numa perspectiva mais hierárquica. O foco dessa perspectiva é tentar alinhar o comportamento dos colaboradores com aquilo que foi planejado. Portanto, nós temos aqui, inclusive, um mecanismo onde o acesso à reunião, o diálogo é privilegiado. Ou seja, nós temos um conjunto de sistemas, e estes sistemas tentam, em alguma medida, mostrar como que a firma poderia assumir uma direção para atingir o seu propósito. E o autor estabelece isso como concorrentes. Então, à medida com que nós desenhamos a estratégia, os controles assumem papéis diferentes. Em alguns casos, algumas organizações utilizam alguns tipos de controle e o excesso dessa utilização causa um impacto. Em outros, nós temos a ausência de controles, que também causa impacto. Qual que é o nosso argumento para esse modelo? Esse modelo é muito útil para este momento das organizações, porque ele permitiria você rever a firma por completo. Mas vamos imaginar que a organização quer olhar de uma perspectiva mais micro, seja um departamento, seja um grupo de pessoas. E aí nós faremos uso, portanto, de um outro sistema de controle, que é desenhado pelo professor Flamworth, e ele pressupõe que é um conjunto de mecanismos ou artefatos que aumentam a probabilidade dos colaboradores ou dos seus funcionários se comportarem da maneira com que você acredita que eles deveriam se comportar para atingir os objetivos organizacionais. Parece meio perverso, mas nós estamos lidando aqui com seres humanos e cada um destes tem um interesse particular. Então, esse mecanismo de controle tenta deixar todos os seres humanos, ou a grande parte desses seres humanos, mais propensos ou inclinados a assumirem o comportamento que a organização pressupõe. E para isso, ele criou um framework, um modelo, assim como o outro autor, que é o Simons, e este framework, ele é dividido em 5 etapas, iniciando pela construção do planejamento da organização, ou seja, nessa etapa, a organização revisitará seus objetivos e suas metas, muito idêntico ao primeiro modelo, se vocês perceberem. A partir deste planejamento, a organização cria ou planeja ou monitora as operações que efetivamente a linha do cotidiano, é o dia a dia propriamente dito. E a partir disso, ela começa a entender os seus resultados com vistas ao que foi planejado. E aí a contabilidade, a partir do seu sistema de informação que ela gera, ela começa a fazer uma reflexão se estes resultados atenderam a estes objetivos. E quando isso ocorre, o último item, que é o sistema de avaliação e recompensa, é bonificado aqueles que conseguiram entregar o que a firma esperava e, em alguma medida, é punido aqueles colaboradores que não conseguiram entregar o que a firma esperava. Para as micro e pequenas, nós não conseguimos observar isso de maneira tão clara. Então, o que nós estamos propondo para as pequenas empresas? Que façam etapas com vista à proposta do autor. Ou seja, no primeiro degrau do sistema de controle gerencial, ele controla só as operações e só os resultados. Vamos falar, se nós estamos tratando de um salão de cabeleireiro, operação é corte, são serviços. E, a partir disso, nós temos os resultados, que é oriundo da receita, do seu próprio lucro, do resultado econômico. Este é o primeiro degrau que uma pequena empresa tem que superar, é controlar as suas ações, que é o dia a dia, para daí entender e aferir resultados. O segundo degrau, ele tem uma perspectiva um pouco mais abrangente, porque tenta forçar tanto o gestor quanto os seus colaboradores a planejar mais. Então, ele sugere que haveria um plano, ou o ato de planejar. A partir deste ato, eu controlo as operações e mensuro os resultados. Ou
Para aquelas firmas que não têm uma propensão no planejamento, eu crio os mensuradores, que são os indicadores, tenho a operação, que é a parte do dia a dia, e afiro os resultados. Como é uma crescente, espera-se que o próximo degrau dessa empresa, ela implemente um outro elemento. E esse outro elemento está dentro desta cadeia. Perceba que é o mesmo item da mensuração, só que eu volto para o resultado. Então, eu tenho um plano, tenho a ação, efetivamente, tenho o resultado. Quando eu mensuro esse resultado, eu volto para corrigir a operação, ou para bonificar essa operação. E, por fim, a empresa conseguiria entender ou atingir o seu quarto degrau, que é o primeiro modelo que eu mostrei para vocês, onde tem-se todas as etapas. Aqui tem uma pergunta muito clássica que eu faço com os alunos de controladoria, né? Uma pequena empresa consegue pagar um controller? Porque isso aqui é um papel do controller. O controller faz exatamente isso daqui. Em algumas perspectivas, o controller trabalha numa atuação menor, seja focado nos mensuradores, que é o sistema contábil, o sistema de avaliação de desempenho, ou numa perspectiva mais macro, tratando desse mecanismo por completo. As pequenas empresas, mesmo não tendo acesso a um controller, ela com toda certeza conseguiria iniciar com os elementos mais elementares. E neste caso, nós falávamos da operação, que é o dia a dia, e os resultados. Bem, diante disso, qual que é o argumento que eu quero que vocês percebam? Que os sistemas de controle gerencial, eles nascem para ajudar as empresas a corrigirem ou construírem suas estratégias. Para a época do Covid, eu acredito que estes elementos que envolvem os controles gerenciais, seja na perspectiva mais macro ou numa perspectiva mais micro, eles serão suficientemente fortes para fazer com que os gestores reimaginem toda a sua organização. E é um ato de reimaginar numa perspectiva mais no nível de governança, pensando na palavra governança sobre gestão, é uma perspectiva bem mais sólida. E isso vai impactar em outras áreas da empresa. E uma outra área que nós achamos crítico ou crítica é essa daqui, que é a inovação. E aqui é uma coisa muito curiosa, né? Nós gastamos energia sempre para definir inovação como algo de tecnologia, como uma startup, como a Apple, como a Samsung. Mas vocês não têm dimensão o quanto de inovação tem no restaurante? Aquele que vocês vão na padaria, ou no salão, ou numa oficina qualquer de moto, há um conjunto de inovação muito poderoso dentro dessas organizações. E como ocorre? E por que isso é importante? Quando nós falamos de inovação, dentro da perspectiva gerencial, nós estamos falando de um processo que potencializa o resultado da organização, que deixa ela mais sólida, que deixa ela com uma propensão maior de sobrevivência. Essa é a teoria por trás da inovação, é fortalecer a sobrevivência. Se vocês buscarem na memória, a marca Toyota, por exemplo, nunca trocou tanto de Corolla. E eu acredito que o Corolla 2009, assim, resolve todos os problemas de locomoção do país, do mundo. Mas por que houve tanta troca desde lá? É para fazer com que a indústria se movimente. E a partir deste movimento eu capturo nova receita, novos clientes, fidelização de marca, enfim, uma série de outros elementos que incentivariam e contribuiriam com a sobrevivência da organização. Portanto, nós aqui do grupo de pesquisa estudamos a inovação em algumas perspectivas. Nós chamamos ela de nós tratamos ela como inovação radical, inovação incremental, ou atividades de exploration, ou atividades de exploitation. E eu vou narrar aqui algumas ações que nós achamos que elas são prioritárias nesse tipo de empresa, e vocês vão perceber como que essas ações são fáceis de serem executadas dentro de uma micro. Quando uma empresa consegue melhorar a sua oferta ou a qualidade do seu produto ou do seu serviço, ela consegue gerar uma inovação. Quando ela busca reduzir os custos efetivamente produtivos, isso é inovação. Quando ela consegue aumentar a confiabilidade dos seus produtos, isso é uma ação de inovação. Quando ela procura ampliar os níveis de automação, pensando nas rotinas, né? Isso é uma ação de inovação. Quando ela consegue fazer aquela pesquisa com clientes atuais, isso é chamado ação de inovação. E pense nisso numa perspectiva simples. E aí, o que você achou do meu produto? Como que estava o bolo hoje, pensando numa empresa que faz produtos como este? E isso é muito legal, porque nós quase nunca tratamos a inovação numa perspectiva mais interna de uma pequena e média empresa ou microempresa. E aqui nós começamos a perceber que esses elementos ocorrem.
desenvolvimento e oferta de produtos, observando cuidadosamente as características dos seus clientes atuais. Ou seja, eu olho a minha base de clientes e vejo como eu consigo atender este cliente, e ele perceba que está recebendo um atendimento melhor. E por fim, quando uma empresa busca mais que legitimar suas relações, quando ela consegue agradar o cliente, e mantém esse cliente dentro da sua base de cliente, ela está gerando uma ação de inovação. Esse conjunto de ações nós chamamos de inovação incremental, porque melhora o que ela já tem. Pensando no processo, né? Eu tenho um produto, serviço ou processo, e esse produto, serviço ou processo foi melhorado. E no outro eixo, nós chamamos de ações de inovação radical, que busca essencialmente novas oportunidades, novos mercados, novos negócios. E esta sempre começa quando quando o empresário ou o seu funcionário tenta criar uma solução ou um produto pensando para além da firma, pensando além dos limites da empresa. Eu lembro de uma pizzaria lá em Sinop, chama Constantineiras. E quando eu estava lá, um garçom, que já era meu amigo, ele falou assim, cara, criamos uma pizza nova, uma pizza de costela. Eu, pizza de costela? Sim, costela, mas costela? Costela de boi? Costela de boi. Olha, eu nunca vi não, mas vou comprar. E eu perguntei, mas como é que você achou uma pizza de costela? Olha, eu fiquei pensando, se costela é bom assado, imagina a pizza. Comprei, e quando vou lá, eu tento comprar a pizza de costela, porque foi um prato, e é um prato absolutamente bom. A minha nutricionista não pode saber disso, porque ela ficaria muito brava. Mas eu quero mostrar que o garçom, percebendo que um produto é bom isoladamente, criou um novo produto, que é uma pizza sabor costela. Eu não sei se aqui em Goiás tem, mas no Mato Grosso foi uma inovação radical. Quando a firma tenta criar novas competências em novas tecnologias, seja ela qual for, a gente não está falando de app, a gente está falando de processo, de rotina. Isso é uma característica de inovação radical. Quando a firma gera um novo produto ou gera um novo serviço, isso é inovação radical. Vamos imaginar que, quando eu falo novo, não é novo no mercado, não é novo na rua, não é novo, é novo no ambiente da firma, no escopo da firma. Vamos imaginar aqui que a universidade, a UniRV, não tem um curso, um MBA de controladoria, mas é um MBA comum. O mercado tem esse MBA, mas quando ela cria, isso passa a ser uma inovação radical dentro daquela organização. Seguindo, quando ela busca essencialmente elementos criativos para satisfazer as necessidades dos seus clientes ou de novos clientes, é uma ação de inovação. E quando ela tenta operar em um novo mercado, vamos imaginar que uma empresa abre uma filial, aquilo é uma ação de inovação. E, por fim, a satisfazer as necessidades de seus clientes na perspectiva dos futuros clientes, na perspectiva de coletar novos clientes. Isso é uma ação de inovação. Quando eu criei esse slide, eu coloquei de um lado uma chave, e de outro uma bússola. Por quê? Porque a chave, ela faz menção ao cadeado, que o cadeado, ele está associado aqui a uma velha certeza, e a bússola a um guia, a uma orientação. E o que nós estudamos dentro do meu grupo de pesquisa? Um componente bastante precioso. Como a empresa consegue equilibrar esses dois elementos, essa inovação radical e essa inovação incremental. Quando ela consegue fazer isso, ela se torna o que nós chamamos de organização ambidestra, que ela consegue, pensem aqui na perspectiva visual, eu consigo tanto extrair o máximo dos meus ativos e dos meus recursos atuais, quanto prospectar novos negócios, novos serviços, novos clientes. Portanto, nós achamos que a inovação tem um papel bastante precioso para que essas organizações consigam sobreviver. E por que nós trouxemos esses elementos? Porque nós achamos e acreditamos que esses elementos são relativamente simples para que uma organização, seja micro ou pequena, revisite tudo o que se faz. Bem, e seguindo, o que nós temos? E aí vem o ponto curioso da nossa fala. E aí, né? O que nós vamos mostrar para vocês do ponto de vista do que temos feito? E agora eu vou mostrar algumas pesquisas que nós fizemos, que envolvem esses dois construtos, ou envolve um construto que antecede, uma teoria que antecede a estas. Vou mostrar 3 pesquisas. A primeira pesquisa, que é esta, foi feita tentando privilegiar
o entendimento de como que as empresas inovadoras, ou aqui chamada de ambidestra, tinha um maior grau de competitividade, porque no fim da vida, o que faz uma organização sobreviver é a competitividade, é o quanto ela consegue sobressair ou sobreviver em função daquele ambiente. Essa pesquisa foi realizada em faculdades, centros universitários e universidades brasileiras. Neste caso, nós temos um N de 70 organizações, e queríamos provar isso aqui, ó, que o grau de inovação de uma organização, neste caso, o nível de exploration e o nível de exploitation, tinham uma relação fortíssima com o grau de competitividade dessa organização. E aqui nós temos algumas evidências bastante preciosas, que antes deste trabalho havia uma discussão intensa sobre se uma empresa inovadora era mais competitiva. E aqui esse trabalho consegue contribuir dentro dessa perspectiva de que organizações ambidestras ou inovadoras são competitivas. E uma coisa curiosa, quando eu avaliei as faculdades na perspectiva dos recursos financeiros, recursos físicos, recursos humanos e recurso organizacional, o que determinava a competitividade de uma firma, de uma instituição de ensino, não era quadro docente. A primeira variável, que é essa daqui, ó, F25, é qualidade do quadro docente. E eu perguntava para o reitor se o quadro docente era determinante para a competitividade. E eu perguntei para ele, a próxima variável, que foi essa aqui, ó, se o quadro administrativo era determinante para a sua competitividade. E a resposta é curiosa, isso aqui orbita entre 0 e 1, ó. Foi 0,72 para 0,78, ou seja, em uma instituição de ensino, curiosamente, o quadro administrativo é mais precioso para aqueles leitores que responderam essa pesquisa do que o quadro docente. Se tivermos algum técnico administrativo assistindo, vai ficar bastante feliz. O importante dessa pesquisa foi mostrar que a inovação, ou a ambidestrilidade, tem uma interação altíssima com o grau de competitividade. A nossa próxima pesquisa, ela nos mostra algo bastante importante também. Ela foi realizada em Curitiba, e nós estudávamos empresas com longo prazo de existência. Para se ter ideia, só participaria dessa amostra se a empresa teria mais de 30 anos. O pessoal que participou dessa pesquisa, ou que participaram dessa pesquisa, foi muito receptivo. Eles nos convidavam para assistir, era pizzaria também, ia lá comer pizza, para ouvir a história da empresa. E o comum dessa pesquisa... Você acha que por causa dos bichinhos? Era segunda e terceira geração. Então, todas as firmas dessa pesquisa estavam ou na segunda ou na terceira geração, ou seja, passando para o neto, para o filho ou para o neto. E essa pesquisa nos mostrou uma coisa bastante interessante também, que em época de crise, como foi o caso de 2015 e 2016 lá em Curitiba, eu não sei como foi aqui em Goiás, o grau de inovação, que é este, eu espero que vocês consigam ver meu mouse, ele tem uma relação negativa com o número de vendas, que é essa linha aqui. E a interpretação que nós fizemos foi a seguinte: quando a empresa entra em uma recessão, que é o caso, ela gasta um maior esforço em inovação, mas esse esforço não é derivado em receita naquele momento. A receita demora um período um pouco maior para conseguir ter essa interação. E eu achado bastante curioso, porque ele contrapõe todas as teorias de inovação. A priori, isso teria uma interação altíssima com isso, e positiva, e nossa pesquisa mostrou que essa relação é negativa. Por que eu trago essa pesquisa? Porque eu acredito que acontecerá o mesmo nas nossas organizações a partir de então. Ela vai ter um esforço, e naturalmente, deve ter um esforço grande de inovação, mas a relação com receita não é imediata. Ela será, muito provavelmente, a médio prazo. E, por fim, se tratando de pesquisas empíricas, nós temos uma última pesquisa para mostrar, para tentar provar a associação entre os dois construtos que nós estamos apresentando para vocês. O sistema de controle gerencial e a inovação. E, neste caso, esse artigo foi publicado na revista Gestão e Planejamento. Um público foi escritório de contabilidade, é uma pesquisa bem interessante. E pensem vocês, assim, quando o contador é chamado de tradicional, um contrassenso, porque quando eu vou na firma, é uma empresa absolutamente inovadora. Quando você muda um modelo de avaliação, um modelo de arquivo, aquilo é uma inovação. E nós questionávamos, a pesquisa buscava entender se havia uma relação entre o grau de controle que um escritório tinha com o grau de inovação que o escritório tinha. E chegamos a este resultado.
Este resultado nos mostra o seguinte, que esse elemento, que é a relação de Pearson, é considerada alta ou altíssima, ou muito forte. E isso nos deixou bem confortáveis para conseguir provar a tese que uma organização contábil, primeiro, é muito inovadora, essas que participaram da pesquisa. E segundo, é que essa inovação tem uma relação muito forte com o grau o sistema de controle gerencial que efetivamente ela utiliza. Essa intensidade, para título de curiosidade, ela orbita de 0 a 1 também. Então, nós temos 820 pontos, ou seja, muito próximo do 1. Essa pesquisa nos fez pensar em vários outros elementos, como algo que contribuiria nessa interação, como a aprendizagem organizacional, como o grau de governança dos escritórios de contabilidade. E isso derivou umas outras pesquisas que, quando eu for na outra palestra, eu trago e mostro para vocês os resultados dos escritórios de contabilidade. Essa daqui foi em Curitiba e a outra pesquisa que nós temos, ela é a nível nacional. Bem, por fim, qual que é o argumento que eu tenho e quero trazer para vocês? É que se nós concentrarmos energia, nós contadores, contribuindo para as empresas, se esforçarem em suas ações de inovação, isso vai, com toda certeza, contribuir no grau de competitividade dessas firmas. E pensando isso como um motor, o sistema de controle gerencial é o elemento central, porque é este artefato da contabilidade que gera ou responsabiliza muito disto, que naturalmente gera isto. Portanto, eu trouxe uma pesquisa que é a intersecção disto com isto, a outra disto com isso e a outra disto com isto. Ou seja, nós queremos o nosso argumento e queremos deixar claro para os contadores e empresários, se aqui estiverem, que a competitividade das suas firmas está pensando em uma casa, as paredes dessa casa, a competitividade é o teto e as paredes é a inovação e sistema de controle gerencial. Por isso eu coloquei uma foto, assim, eu coloquei sonho no Google. Não tem uma imagem que representa o sonho, mas eu gostei dessa daqui, ó. Essa aqui representa bem o sonho. E com esse sonho, eu trago uma reflexão que eu tive a oportunidade de vivenciar em 2011, eu acho, quando eu tinha escritório de contabilidade. Na ocasião, eu recebi um cliente novo, ele queria montar um supermercado lá no município, e era um casal, eu acho que eles tinham 50, 52, assim, anos, tinham vendido a sua casa em Lucas, seu carro em Lucas, mudado de cidade, e o sonho da vida dele era montar um mercado. E ele foi no escritório e a gente constituiu a empresa, adorava constituir a empresa, em especial pelo honorário que havia, né? E nós ofertamos a contabilidade para eles durante, imagino que um pouco mais de um ano. E ele foi, e nós percebíamos que aquele mercado não estava bem, e fomos lá fazer um trabalho de consultoria gratuito, e o fato, inclusive, de ser gratuito me fez crer que o cliente não percebia o valor daquele serviço. Eu lembro do Gustavo, que foi meu sócio, ele falava assim, cara, eu pedi para eles mudarem, vamos imaginar layout, mudar o layout, mas eles não fazem. Então a gente não consegue ajudar de maneira objetiva, né? Nós conseguimos orientar, mas a ação está no dono. E lembro-me que depois dessa reflexão, esses dois clientes foram lá no escritório para fechar a empresa. Eu não sei hoje, mas na época, vamos imaginar assim, para abrir a empresa, cobrava-se um salário para fechar 2 salários. Então, do ponto de vista de honorários, fechar a empresa dava mais retorno do que abrir a empresa. Mas quando ele sentou na minha mesa e falou assim, hoje ele não deu boa tarde, ok, café, ok, check, né, do atendimento. E ele falou assim, hoje eu vim fechar um sonho. E eu fiquei com aquela frase, hoje eu vim fechar um sonho. Porque naquela ocasião, quando eu lá estava sentado, a sensação que eu tinha é que ela foi fechar uma empresa. E olha como é diferente, né, como ele, enquanto empresário, como dono daquele negócio que vendeu tudo que tinha, absolutamente tudo que tinha, para construir aquele mercado, ele não foi fechar uma empresa, ele foi fechar um sonho. E aqui eu chamo a atenção, e é o meu último argumento. Para nós contadores, eu acho que nós contadores devemos parar de gastar energia com as grandes empresas, pensando no ponto de vista de pesquisadores, deixar de gastar energia em pesquisa com as grandes empresas, porque elas no fim do dia têm recurso para pagar consultoria, ela não precisa do Sebrae, ela contrata os melhores consultores do país, se assim for. Agora, aquele cara que faz o pão de queijo do domingo para você é aquele cara que precisa de ajuda. E eu acho que é aquele cara que a gente precisa ajudar enquanto contador, porque ele tem um sonho.
Vamos imaginar aqui, comparando duas organizações, eu vou comparar aqui, eu estou fazendo uma conta esdrúxula, tá? Alguém que tem ações na Vale e alguém que montou um pet shop. Quando este pet shop fecha, ele encerra-se um sonho. Quando a Vale está em declínio nas suas ações, esse investidor vende, acabou, vai para a próxima. Compra a Magazine Luiza, vende Magazine Luiza, compra outra empresa. E eu acho que nós devemos nos humanizar mais para esse tipo de negócio, entender que ele é um sonho que faz parte de uma construção social bastante bonita e que essa construção precisa de apoio. E é fácil nos ajudarmos. Eu lembro no restaurante que eu vou aqui, perto da universidade, como eu estudo esses dois elementos, controle e inovação, eu fico muito atento a este elemento dentro das firmas, né? E notei que o tempero inteiro mudou do restaurante. E notei que o dono estava cada vez mais triste. E aí conversei com ele assim, se ele toparia participar de um projeto de pesquisa da Universidade Federal. E esse projeto teria a ideia de tentar ajudar a ele a superar esse impacto do Covid. E por isso nós criamos este projeto, que neste caso ele atende um edital do CNPq. Na verdade, nós aplicamos ele para dois órgãos, um do governo do estado, que chama FAPEG, e outro para o governo a nível nacional, que é a CAPES. E nós criamos um projeto que buscaria entender a interação teórica do sistema de controle gerencial e da contribuição da inovação para o controle gerencial nas micro e pequenas empresas goianas, no horizonte temporal de 36 meses. Pensando que nas características regionais, e por isso coloquei o mapa aqui do estado de Goiás, cada uma dessas cores representa uma região do estado. Portanto, cada uma dessas cores representa uma característica regional que impacta na organizacional. E nós aplicamos o projeto na perspectiva de fazer a seleção das firmas de 210 empresas distribuídas dentro dessa região. A partir dessa seleção por edital público, faríamos o diagnóstico gerencial dentro dessa perspectiva dessas organizações, entenderíamos o que ela faz uso do controle gerencial, do modelo de gestão, da estratégia. Depois produziríamos conteúdos acadêmicos e técnicos que supririam algum tipo de deficiência no ponto de vista formativo para aquele indivíduo. Vamos imaginar aqui, como é que eu calculo o custo do quilo da comida? É esse tipo de produto que a gente produziria e transferíamos a tecnologia. Ficaríamos um ano com essas empresas incubadas, recebendo este conteúdo por parte do nosso grupo de pesquisa e dos membros que lá fazem parte. E, por último, nós faríamos a produção científica disso tudo, né? Para tentar entender como essas empresas sobreviveram e como elas receberam esse conteúdo, como elas administraram esse conteúdo, como elas dosaram esse conteúdo. E este é um processo... nós não tivemos resultado ainda no governo do estado. O projeto foi enviado, mas não houve nenhuma orientação acerca do governo se ele financiaria. E na esfera nacional a gente está aguardando a avaliação do governo do CNPq acerca do projeto. Infelizmente, hoje eu li uma matéria do presidente do CNPq, e a matéria dizia o seguinte: não é possível fazer pesquisa no Brasil sem recurso. E quando eu olho essa pesquisa, eu tenho essa mesma sensação. Não é possível fazer uma pesquisa como essa, buscando contribuir com essa formação daquele cara, produzindo material no AVA, criando o ambiente virtual, criando a aula, criando o roteiro, se não houver recurso para financiar esse próprio projeto, né? Eu tenho alguns alunos de iniciação que estão aqui, vou citar o caso do João, não sei se o João ainda está, o computador do João tem 10 anos, ele ou é Vista, é o sistema operacional, ou é o Windows 7, eu não lembro qual dos dois. Imagine se nós fôssemos editar um material lá, impossível, não dá. Portanto, a pesquisa brasileira, para que ela se torne efetiva, a gente precisa de aporte financeiro. E aqui a gente não está falando de salário para professor, a gente está falando de bolsa para aluno para fazer um tipo de projeto como este. E eu acredito que nós teremos bastante sucesso com um projeto como este ou com qualquer outro. Bem, indo por fim, na minha 1 hora, eu agradeço a participação em nome do programa de pós-graduação em Ciências Contábeis. Convido os seus alunos a fazerem o nosso mestrado. É um mestrado que tem uma perspectiva acadêmica muito sólida, então será muito bem-vindo um novo aluno de vocês, já que nós temos o Gilson, que representa a UniRV para esta turma. Então, o edital de seleção vai ser aberto, provavelmente, a partir do dia 29 de outubro, e ficaria muito feliz em receber alunos de vocês aqui no nosso programa de mestrado, visto que a gente terá uma contribuição especial da universidade nos próximos dias.
Aproveito a oportunidade para falar também do nosso congresso. Nós estamos realizando o primeiro congresso de contabilidade, controladoria e finanças. Se bem me lembro, na minha conta ainda não tem um artigo da sua universidade, Ricardo, ou seja, envie os artigos de TCC de vocês para cá. É um debate nacional, é um debate regional com vistas nacional bastante precioso acerca destes temas, então eu convido que todos os alunos da sua universidade enviem este material. Nós ampliamos o prazo de submissão, então está até o dia 30 de setembro, são, se bem me lembro, 9 áreas da contabilidade, ou seja, abarca tudo que a gente pode estudar dentro da contabilidade, e por fim, eu faço um agradecimento especial a vocês pelo convite, e digo que nós, da academia, temos que ter uma proatividade maior para tentar ajudar a comunidade num ambiente tão caótico como o Covid nos colocou. Então, dito isso, Ricardo, eu agradeço e passo a palavra para você. Muitíssimo obrigado, professor Juliano. É uma honra estarmos ouvindo você nessa noite aqui. E é interessante que, só fazendo uma observação, eu sou lotado aqui na Faculdade de Ciências Contábeis em Sistema de Informação e Controladoria também. E você bem sabe, no dia de hoje, na sua brilhante apresentação, que eu gostei muito, o status da nossa profissão, além da sua expertise técnica, né, ela é resultante do que você demonstrou muito claro aí na sua apresentação. Ela é resultante dos aspectos sociais, econômicos e políticos, né? E deve ter uma atenção às inovações tecnológicas, ou mesmo aquelas que são disruptivas, aquelas que mudam um certo paradigma. Então, essa visão holística que você trouxe da empresa aí, eu achei muito interessante e coaduna com o que a gente estuda e o que a ciência contábil se propõe, que é a linguagem dos negócios. Daí surge uma pergunta que eu tenho com você. Eu acho, de certa forma, professor Juliano, que nós, enquanto instituição, enquanto universidade, não somos a palavra inteligível, né? Ou seja, a nossa comunicação da universidade, talvez com a comunidade, ela não seja tão boa ou não seja eficiente da forma que deveria ser. Aí, eu, contextualizando, eu faria a pergunta e a sua percepção sobre o que a universidade, enquanto nós aqui, podemos fazer de prático para levar mais o conhecimento para essas micro e pequenas empresas, porque elas são, igual você falou do pão de queijo, são do bairro, são pessoas que às vezes não têm uma capacidade financeira para pagar consultoria e tal. Mas daí também demanda uma falta, por N fatores, do conhecimento a respeito desse papel da contabilidade que pode o ajudar. O que a universidade, né, poderia sair um pouco mais dos seus muros para que atuemos mais praticamente para esses micro e pequenos empresários, dada essa dificuldade? Eu fui olhar se você está gravando, porque ao passo que você está gravando, a minha resposta vai ser outra. Aqui, em linhas gerais, o que eu acredito? A priori, quem tem que ir ao mercado são os professores, pesquisadores, alunos. Eu acho que é muito mais fácil atrair eu vou me tratar, a resposta vai tangenciar o meu projeto. Tá? É muito mais fácil eu atrair esses indivíduos para a universidade do que eu acessá-los dentro das suas organizações. Então, com toda certeza, eu acho que, primeiro, os empresários têm que entender que isso é uma prioridade, né? Eu não estou preocupado se ele vai pagar 1 milhão de imposto de renda. Não estou preocupado com isso. Estou preocupado se ele vai conseguir pagar folha no mês que vem. E à medida com que eu, pesquisador, e eu, professor, e eu, contador, apresento que essa é uma preocupação que nós também temos, as portas abrirão naturalmente. Eu cito um caso, Ricardo, eu perguntei a outro dono de outro restaurante, eu como muito fora aqui, viu? A comida goiana é boa, então a gente come demais. E aí perguntei para ele assim, eu vi que o preço do quilo ele tinha um preço para a semana e um preço para o final de semana, e eu perguntei para ele se ele fez o custo. Você sabe quanto custa o quilo? Professor, saber eu não sei não, mas eu tenho uma base aqui, se o cara pegar mais laranja, eu tenho lucro.
percebe? A orientação, então, com toda certeza ele não tem um número. E eu acho que nós da universidade, professores e contadores, e eu acho que o aluno tem um papel precioso, porque imagine, Ricardo, se todos os nossos alunos conhecem uma pequena empresa porque é do tio, é do primo, é do amigo, e essa é a primeira empresa que o aluno poderia fazer a consultoria. Pelo menos foi assim que eu fiz quando estava no terceiro semestre de contabilidade. Perguntei se o dono de uma padaria sabia quanto custava o quilo do pão francês. Lá em Sinop mudou, saiu de unidade para quilo, então foi uma revolução. E eu perguntei para ele se ele sabia. Olha, não sei. E fiz o meu primeiro programa de consultoria lá, cobrando em pão. E eu acho que nossos alunos, assim como os nossos colegas e professores, deveriam ter uma postura mais proativa para atrair esses indivíduos na universidade. E uma outra parte da resposta, Ricardo, é parar de priorizar as Big Four. Ou as grandes, ou as empresas que representam muito do PIB, ou mesmo do volume de emprego. Eu acho que quanto mais energia nós gastarmos para empresas com problemas grandes, as pequenas empresas que também possuem problemas grandes, mas dentro daquele escopo, elas serão sempre a segunda opção. A sua pergunta não tem uma resposta assim objetiva, né? Ela tem alguma reflexão, e eu acho que esse é o melhor caminho. Pelo menos é o que eu tento fazer com as empresas que eu convivo aqui em Goiânia. Professor, eu gostaria de, às vezes nós professores aqui falamos isso, e aproveita que nós estamos a galera misturada aqui, está gravando, mas você pode falar como a gente tenta transmitir essa mensagem para os nossos alunos, mas o que você diria para eles de uma forma bem prática, dado que nós temos a expertise técnica, e às vezes o nosso aluno, de uma forma prática, ele preocupa só com essa parte técnica, ele acha que é o que vai resolver. E às vezes ele deixa um pouco de dar atenção a esses aspectos sociais, econômicos e políticos que vai afetar a sua técnica, que é o cerne da ciência contábil, né? O que você falaria para eles, né, em respeito ao pensar a contabilidade e não simplesmente executar a contabilidade? Então, acho que tem alunos que são seus, mas nós falamos para os nossos alunos, mas acho que ele ouviu de outro professor, acho que é interessante, acho que você entendeu a minha pergunta, como pensar ela como linguagem dos negócios, porque a expertise técnica e a parte procedimental de escrituração, ela é consequência e não o fim, né? Então, como transmitir isso para um aluno de graduação? Eu acho que tem uma resposta fácil para isso. E a resposta é ciência, né? Vocês já notaram que tem antes da contabilidade, tem uma ciência aí na frente? Chama ciência contábil. Antes chamaria técnico em contabilidade, né? Propedêutico em contabilidade. E hoje nós temos a contabilidade uma figura científica, onde a contribuição e o impacto social é muito maior do que, com toda certeza, as NBCTs, ou as NBCs, ou qualquer orientação contábil que nós tenhamos enquanto prática. Não estou dizendo que elas não são importantes, elas são importantes e cumprem um papel. Acho que o professor Ilírio falou ontem sobre isso, né? Sobre o papel que ela mostra para a comunidade, para a sociedade, quanto uma empresa recebeu, quanto ela vale. Mas não tem como não é possível afastar a contabilidade da ciência social. Eu fico muito preocupado quando algum aluno gasta mais energia com o débito e crédito e pouca energia entendendo aquilo na sociedade. E é claro que eu tenho um viés bastante grande, né? Eu sou de controladoria, de contabilidade gerencial. Minha cadeira é controladoria, custos e gerencial. Em especial, os eixos gerenciais da contabilidade. Então, o aspecto social, cognitivo, a estrutura de poder, isso é tudo muito forte dentro da nossa área. E eu acho que todos os alunos têm que lembrar sempre que tem uma ciência antes do contábil, quando ele for pensar no que é a contabilidade. Eu ouvi uma vez um termo que eu adorei. Eu estava numa avaliação no INEP e falávamos sobre pesquisa nessa avaliação. E aí uma professora, ela era lá do sul, de Santa Cruz do Sul, ela falou assim: que bonito, professor, você é um cientista contábil. Aquele termo é eu parei assim, eu estava na banca de avaliação, cientista contábil, é isso mesmo, é isso que somos cientistas contábeis. Assim como há cientistas forenses, assim como há tantos outros cientistas, nós somos cientista contábil. Eu acho que a minha resposta entraria neste caminho, professor.
Muito bem respondido, por sinal. Eu gostaria de abrir, acho que o professor André fez uma pergunta aqui. Ele faz a seguinte pergunta: boa noite, professor. Como instigar e convencer essas pequenas empresas a aceitarem o apoio profissional dos contadores, e a nossa estrutura legal contribui para isso? É a pergunta do André Barros. Acho que vai em sentido daquela que eu fiz, né, do levar mais à universidade, mas como convencer as pequenas e médias empresas do uso dos contadores. Porque estão falando aqui do nosso aspecto profissional em relação a eles, mas eles em relação a nós. Acho que a pergunta do André vai nesse sentido. O professor André é o professor do rock, né? Isso, é o professor do rock. Eu ouvi ontem você falando e hoje também. Mas ele toca? No fim, eu não entendi se ele toca ou se ele ouve. Ele ouve. Eu toco bem mal, mas toco bem mal, mas toco, professor. Legal. Professor André, aproveita que você está aí. Você pode contextualizar um pouquinho a sua opinião acerca deste tema? Assim, desde no começo da sua explanação, você citou uma coisa que eu acho que é muito, muito interessante, que é o seguinte: as grandes empresas, elas têm estrutura para passar por esse momento, né? Se a gente pegar, assim, por exemplo, empresas do setor de turismo, né? As grandes empresas, elas na verdade, elas ganharam o mercado com isso, porque as pequenas quebraram, né? Então, elas têm condição de passar por isso. Mas eu vejo que a gente tem além nosso papel como contador no poder de ação, também ele fica um pouco limitado pela visão que nós contadores temos a partir das empresas como um todo, né? A gente é visto, eu digo, até tanto por nós mesmos, quanto pela estrutura legal que a gente segue, a gente é visto como um mero escriturador, um cara que vai lá para recolher guias. Como mudar essa visão e convencer esse pequeno empresário que nós podemos auxiliar e podemos ajudá-lo a transformar esse cenário, a modificar e a apoiá-lo, né? De que maneira? Quais ferramentas a gente tem para poder convencer essas empresas, essas pequenas empresas? Essa era a minha dúvida. E é uma ótima dúvida. Da época que eu tinha escritório, a nossa meta era vencer o malote do mês, né? Eu não sei se os nossos alunos, se tem algum aluno aqui da universidade que tem escritório que poderia narrar um pouquinho como é a rotina, mas o que eu percebo, se nós, enquanto profissionais da contabilidade, tentar entregar o job, a rotina, nós nunca vamos ofertar o máximo, o melhor para o cliente. Pensando, e é uma coisa simples, né, professor? Se você pensar assim, vamos refletir sobre o preço de venda deste produto? Será que está dando lucro mesmo? Não é aquilo que você me mandou de nota, é aquilo que está lá na sua operação. E eu não vejo outra forma a não ser de forma gratuita, tá? Eu acho que nós, contadores, temos que mostrar o valor no trabalho e o valor na solução. A partir deste momento, o cara vai remunerar por essa solução. Mas é um desafio gigantesco, assim. Porque eu sei que todos os escritórios contábeis que eu convivi têm um número de funcionário baixíssimo. Se um cara não sei aí, era um cara para o folha, para o contábil, outro para o fiscal, né? E toca o escritório. E normalmente esses dois são estagiários e em um período está fazendo faculdade. Ou seja, a capacidade produtiva de solução do escritório de contabilidade ela está baseada e balizada na entrega do fisco, ao meu ver. Então, para nós contadores ofertarmos mais, nós temos que, inclusive, repensar a nossa estrutura de organização contábil. Eu sei que falar é bem mais fácil, né? Mas, com toda certeza, só convenceremos os clientes que temos uma contribuição maior se mostrarmos qual seria essa contribuição. Eu tenho um tio, chama Armando, ele tinha um mercado, e ele falava assim, há 10 anos atrás, né? Juliana, a sua primeira consultoria, eu queria ser consultora em supermercado, tem que ser gratuita. E eu falei, e a segunda? Também. E a terceira? Também. Em que momento, assim, que eu vou ganhar o dinheiro mesmo, tio? Eu tinha 21 anos, né? Sedento por dinheiro. Ele falou assim, quando alguém te ligar pedindo. Essas 3 primeiras empresas você vai entregar, de graça. Fulano, fulano e fulano, como ele era do sindicato dos mercados, né? Conhecia toda a equipe, fulano, fulano, fulano. E assim que aconteceu. O quarto cliente realmente nos contratou porque algum desses 3 falou que a gente estava fazendo aparentemente um bom serviço. Primeiro, no caso, então, a gente gera o valor, né? Você gera o valor para depois você... Precificar. Precificar. É interessante. Obrigado, professor. Eu não vejo de outra forma ainda.
Infelizmente. Eu vou abrir. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta? Se manifeste. Pode ser falando mesmo, ou aqui no bate-papo. Acho que tem tempo para a gente fazer mais uma ou duas perguntas para ele, no tempo que a gente combinou. Deixa eu conhecer um aluno seu, pede para um aluno seu fazer a pergunta. Deixa eu localizar um aqui. Pega um formando aí que já está finalizando. É isso que eu estou tentando verificar se estão na sala de aula. Cadê deixa eu falar o nome, O nosso oitavo não é tão grande. Vitor, você está aí? Então, sim. Aí, eu escolhi você é formando. Fazer uma pergunta para o Juliano. Fazer uma pergunta? Você que está iniciando a profissão, trabalha no escritório, você pode falar um pouco de aquelas coisas que ele falou na anterior, né, professor? Acho que qual parte você trabalha lá? Eu trabalho na parte contábil. Na parte de escrituração, né? Aham. Deixa eu pensar aqui. Ele tá pensando. Contábil ganha mais que o Folha? Na minha época, a Folha ganhava mais. Não, Folha ganha mais. Folha ganha mais. 10 anos depois, a Folha ainda ganha mais. Mas é isso. Enquanto ele vai pensar na formulação da pergunta ali, eu vou, daqui a pouco, para os nossos alunos que estão querendo... Aqui, deixa eu te falar, Ricardo. Aqui, ó, Gilson Maia, abre o microfone aí, mostra você na tela. Eu falei de você. Esse é o aluno de vocês que está cursando conosco agora. Esse é o Gilson. Gilson, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Você formou que Parabéns, ano? professor. Oi, Ricardo. Você é egresso de qual ano? Você formou em que ano? Eu formei, você não tinha nascido, 1997. Eu tinha 9 anos de idade, mas tudo bem. Eu sou da forma da Ivone, nós formamos juntos. É um prazer, eu sempre lembro muito bem da época da graduação e quão importante foi para a minha formação profissional. Eu ficava lá no cantinho, sempre já invocado em ser servidor público, mas sempre na área da contabilidade, que eu tenho colegas hoje no meu trabalho que são engenheiros, né, farmacêuticos, odontólogos, e eu percebo um pouco a frustração nos olhos dele. Muitos até fazendo pós-graduação em dentística, e eu falo, poxa, eu estou aqui dentro aplicando aquilo que eu aprendi no banco das escolas, né? E o quão importante é. E o quão importante é mostrar isso que o professor nos trouxe essa noite na questão do juramento, né? Cada frase ali que a gente vai parar para rever, né? Fazia tanto tempo que eu não lia, né? E vejo quão atual está aquilo, né? Está essas informações, esses preceitos, vamos dizer, que está aí no juramento. Parabéns pelo seminário, parabéns pelo que tornou a UNRV, né? A estrutura que é. E vamos adiante, sempre. Devagar e sempre. Inclusive, nós estamos em processo eleitoral na universidade e ontem conversando da necessidade de demonstrar aqueles profissionais que foram sucesso na graduação, né? Demonstrar mais, né, professor Juliano? Ou seja, aqueles alunos que, por exemplo, tem o professor doutor Ivone, que é pós-doutor em contabilidade, tem você que está na profissão e gosta, e temos vários exemplos de pessoas que passou para auditor. Eu acho que essa interlocução com os egressos para mostrar para os alunos da graduação, eu acho que é de grande relevância também. Eu acho que demonstra mais o que é ciência e como pode ser aplicável, né? Exatamente. Você quer ver uma coisa curiosa? Assim, eu vou falar com o coração aberto. Eu não conheço a universidade, nunca vi. Eu sou novo no estado de Goiás. Quando o Gilson me falou que ele foi formado aí, o prestígio da universidade aumentou. Para vocês perceberem como que isso é indexado, né? É uma coisa muito forte. Os alunos carregam a marca da universidade para sempre, e é algo que é como uma roupa, né? É algo que
que eu fico muito orgulhoso de ter o Gilson como aluno. Por isso convidei outros, viu, Gilson? Não sei se você estava aí quando eu convidei, que venham mais alunos aí, são ótimos alunos. Então, podem, o edital está aberto, pode vir. Exatamente. E quando eu vou a Sinop, que é a minha cidade, eu não saio de Sinop sem ir na Mundemate, que foi onde eu formei. Eu preciso ver a minha sala, eu preciso ver onde eu sentava. Eu preciso ver que ainda está sucateada, sabe? Ela está na média, assim, o sucateamento médio, para mostrar como que isso é forte na gente, né? E eu fico muito feliz de ter o Gilson e conhecer a universidade hoje a partir disso. Muito bem. Gostaria de destacar aqui que a professora Eliane colocou aqui no bate-papo uma observação que eu acho que é interessante, que ser cientista contábil, aquela expressão que nós somos de fato, né, é uma responsabilidade imensa, e porque contribuir com a construção do conhecimento contábil é de extrema importância para o momento que estamos vivendo agora. Eu acho que até o próprio Conselho Federal de Contabilidade, até o próprio Conselho Federal de Contabilidade coloca os contadores como fator de proteção da sociedade, né? Acho que coaduna com essa interpretação que a professora Eliane colocou aí de cientista contábil e a nossa responsabilidade frente ao momento que estamos vendo. Não só o momento, mas demonstra ainda um passo a mais nessa responsabilidade. Mas para mostrar que nem tudo são flores dentro da nossa profissão, aliás, é um encontro sobre a nossa profissão, eu trago a luz novamente na pergunta do professor André. Eu sou membro da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Mato Grosso. A gente discute pouquíssimo ciência, e o mesmo ocorre no Conselho Federal, e o mesmo ocorre em todos os eixos da estrutura acadêmica da contabilidade no Brasil, né? E por qualquer que seja a ação do Conselho, eu acho que nós, enquanto instituição, enquanto Conselho, devemos gastar muita energia mesmo para mostrar o que é ser um cientista contábil e o impacto disso, né? O impacto disso na vida daquelas organizações, daquelas empresas, daqueles usuários. Mas é uma ótima reflexão. É uma ótima reflexão e colocamos a nossa... Isso que você falou agora, Juliano, só complementar aquela pergunta que eu fiz anteriormente. Esse pensar ciências contábeis, ele reflete no aluno. Então, quando a gente vai discutir isso, talvez pela uma estrutura, a gente tem um pouco de dificuldade. Acho que agora, com esse pensamento, fecha aquele pensamento que eu estava... Naquela segunda pergunta que eu te fiz. E eu tenho talvez você não tenha uma resposta mais científica, mas a sua percepção, em relação à Covid-19, teve vários pequenos e médias empresas que sofreram. Será que as empresas, além do impacto financeiro que teve no momento atual, mas pode ser reflexo já de uma má gestão anterior à Covid-19, que a Covid-19 só demonstrou, né? Ou seja, teve pequenas e médias empresas que realmente sofreram impacto em relação à pandemia, porque ninguém prevê ficar vários dias sem receita, mas talvez foi um reflexo da falta de gestão anterior à Covid-19. Esse pensamento, acho que podemos induzir nesse sentido, né? Eu concordo. Ricardo. Fala, minha querida. O Gilson Maia é aquele amigo que eu falo, eu tenho um amigo que é auditor da Receita Federal, que eu encho até a boca para falar. Era nota 10 da sala de aula. Pensa num cara inteligente que domina os números. Eu gosto dos números e estou apanhando como nunca nesse mestrado. 30 anos de formado, resolvo voltar para o banco da escola. É um desafio enorme. Mas está sendo ótimo, viu? Prazer em ver. Você está sofrendo, fala mais que está sendo ótimo, para apagar aquilo que você falou que está sofrendo. Apaga o sofrimento, né? Mas ela sabe do que eu estou falando. Não, Gilson, a Ivone falando agora, eu me recordei dessas conversas que a gente tem. Prazer, assim, de novo, em conhecer, saber que você formou quando eu tinha 9 anos de idade, mas que, em relação à nossa... Porque a Faculdade de Ciências Contábeis, eu gosto de ressaltar, está formando alunos há 36 anos ininterruptamente. Eu acho que deve ser levado em consideração, é um curso um dos mais tradicionais da nossa universidade. Então, você, a professora Ivone, a Eliane, que formaram aqui, a professora Débora, Mérito, formaram na faculdade.
acho que faz parte da história e se confunde com a própria história da universidade. É verdade. Eu acho que vocês deviam colocar um busto para cada um, assim, sabe? Uma estátua. Para ter um artefato material do orgulho. Deve ter lá a nossa placa ainda, né, Ivone? Uai, com a reforma tiraram, Gilson. Tiraram? Ah, nós temos que restaurar isso. Ô, Vitor, você abriu o microfone? Você vai querer fazer a pergunta agora? Eu vi você abrir o microfone. Sim, eu vou fazer a pergunta. Prazer, Juliano, meu nome é Vitor, eu estou no 8º período. Como a contabilidade pode contribuir enquanto ciência no cenário da gestão da PME? Olha, eu acho que hoje, se a PME não fizer uso da contabilidade, ela vai ter muita dificuldade em sobreviver ou mesmo evoluir. Então, se nós pensarmos, seja na perspectiva do escritório, que é o que tu faz, ou numa perspectiva gerencial, que é a que eu trago, é indispensável. Assim. Antes era importante, hoje é essencial. A pandemia nos mostra exatamente isso, o quanto a contabilidade é essencial para a sobrevivência desses negócios. E que bom que você chegou ao fim, cara. Os meus alunos da UFG têm uma dificuldade gigantesca em dizer que semestre que estão. De verdade. Você fala assim, já sou do 8º semestre, já é um avanço absurdo. Já sabe onde está, né? Juliano. Boa sorte na carreira. Por favor, Ivone. A percepção que ainda o mundo dos negócios tem do escritório contábil é que ele é um instrumento normativo e não vê a contabilidade como ciência que pode contribuir com a geração de riqueza. Todos que fazem parte da minha equipe, eles percebem isso de perto. Eu tento aproximar ao máximo o cliente de mim no processo de tomada de decisão e fazer do exercício, enquanto escritório contábil, uma consequência daquilo que ele tem que cumprir. Mas sempre falo que o papel da contabilidade é gerar informação para tomada de decisão e estou sempre em contato com todos os clientes. Mas, no entanto, muitos veem que o papel do contador ainda é normativista. Qual é a percepção, considerando a construção do arcabouço enquanto ciência, para que nós possamos quebrar esse paradigma de que, independente de onde esteja o profissional da contabilidade, seja ele atuando internamente, seja ele atuando dentro de um escritório de contabilidade, o seu papel não se difere enquanto responsabilidade no processo de tornar os números uma forma de expressar a realidade do mundo dos negócios. De que forma, qual é a sua percepção enquanto esse aspecto? Porque isso, às vezes, enfraquece a pessoa do profissional. Cria-se um elemento de que o contador que atua no escritório de contabilidade, ele não é aquele contador que pode atuar na gestão, que pode influenciar no processo de decisão, que pode transformar os números em uma linguagem analítica para gerar riqueza, seja riqueza econômica, seja uma riqueza financeira, seja uma riqueza intelectual, seja algo mensurável ou não mensurável. Ivone, se você me permite colocar uma vírgula na sua pergunta, eu acho que coaduna com a outra que eu iria fazer. Juliano, se isso tudo que a Ivone falou tem relação com o status que ainda o contador tem perante a sociedade. Porque tem profissões que têm mais status e outras menos. Se isso tudo que ela falou tem relação com o status ainda, como a própria sociedade vê o profissional contábil. Enquanto a professora Ivone estava tratando, eu lembrei do nascimento da profissão, acho que foi em 39, né, oficialmente, que ela foi concebida.
E desde o seu início, Ivone, eu acho que ela teve uma característica normativa, né? Se nós pensarmos no termo terceirização, o governo terceirizou grande parte da sua responsabilidade como agente fiscal de controle para nós enquanto contadores. Então precisa sim de uma mudança disruptiva para a percepção do contador seja minimamente diferente do que nós temos hoje. E aí, eu acho que só o conselho e a profissão e os profissionais, que são os nossos novos alunos, terão condições de mostrar algo diferente. Eu fico feliz quando eu vejo um aluno que entende a importância de criar uma DRE, e fico muito feliz quando eu vejo que ele tenta potencializar o resultado daquela firma ao analisar essa DRE. E, portanto, eu acho, Ivone, que será um desafio da profissão tentar mostrar para a sociedade o seu real valor. E quando isso acontecer, professor Ricardo, certamente a nossa contribuição social será maior. E o prestígio da profissão, com toda certeza, eu acho que isso está tudo muito, muito relacionado. É muito comum as pessoas nem saberem o que nós fazemos, né? Vamos na fila do mercado e pergunta, o que você faz? Eu sou contador. Contador, tá bom, contador. Então tá bom, tá caro o arroz, né? E eu acho que quando isso for, a nossa contribuição for mais direta, isso, o nosso papel vai ser mais protagonista dentro dessa sociedade. Mas, com toda certeza, Ivone, é um desafio gigantesco. É um desafio quase que estrutural, né? A nossa profissão foi desenhada para atender essa necessidade. Mas hoje, como todos nós, enquanto pesquisadores, professores e alunos, entendemos que o nosso papel é muito maior que isso. Aliás, essa é a menor parte da contabilidade, né? É atender o que o Gilson quer lá na Receita. O microfone está fechado. Fazendo um comentário rápido na resposta do Juliano, eu também queria até, se pudesse falar, até que ponto essa estrutura normativa, ela não massacra o pequeno e acaba, por uma consequência, privilegiando o grande. Né? Como eu falei, você cria uma série de dispositivos que você freia o pequeno de avançar, mas, ao mesmo tempo, quando você freia ele de avançar, você proporciona que o grande ele tome mais ainda as rédeas do mercado. Eu queria que você comentasse até que ponto é um pouco disso e até que ponto é um pouco da nossa ação, né? Aonde a nossa ação ela fica limitada, até onde vai o nosso poder de ação nesse sentido. Pois e é tudo uma relação política, né? O papel político do contador, e aí literalmente política, em construir normas, e o poder político das micro e pequenas, né? Vamos imaginar que nós temos deputados e senadores que apoiam a classe circense, né, de circos. Mas se nós pensarmos em qual deputado ou senador apoia as micro e pequenas empresas, que essa é a causa do indivíduo, professor André, eu não consigo lembrar de um. Nós temos a bancada da bala, que apoia toda a indústria bélica, nós temos a bancada do agronegócio, que é de casa lá, e é daí também, né, que apoia a produção rural, mas eu não lembro de ninguém, ou de nenhum político que assume assim, olha, meu papel é ajudar as micro e pequenas empresas. E eu acho bastante nobre assim, o papel que o Sebrae traz, né? É quase que uma luta. Eu acho, professor André, que as micro e pequenas hoje é uma causa, né? É mais que uma organização. Se nós entendermos ela como um tipo de organização que carece tanto quanto qualquer outra organização, ou tipo de organização, eu imagino que nós vamos contribuir mais. Mas eu acho que nenhuma mudança é de curto prazo, hein, professor? Nós precisaríamos ter um papel político como contadores mais sólido, mais consolidado, e enquanto papel, a nossa prioridade seria essa, né? Nós não queremos saber, Juliano, eu não quero saber se a mensuração do ativo biológico da Cargill está certa. Não quero. Embora eu entenda e reconheça a importância disso. Agora, se você me falar assim, técnica de fluxo de caixa para micro e pequena empresa, cara, a gente vai resolver o problema de 98 das 100 empresas do estado de Goiás. Então, eu respeito o Lírio porque ele é de ativo biológico, né? Então, eu citei o ativo biológico e me veio à mente. Mas poderíamos falar sobre mensuração de petróleo, sei lá, qualquer ativo. Eu acho que nós temos que centrar e entender que essa é uma causa da contabilidade. Eu não consigo achar outra explicação senão entender isso como uma causa. E é um papel muito bonito, professor André. Há 3 anos atrás, eu estudava banco e estudava empresa na BMF. Era isso que me importava. Quando eu vim para a UFG, eu percebi que isso não tinha importância alguma para a UFG,
Porque as organizações sociais são aquelas que mereceriam mais atenção, maior esforço. E aí, se você olhar o meu lápis, ela tem uma mudança disruptiva, assim, Gilson. Então, eu estudava a Croton Educacional, a maior empresa de educação do planeta, estudava o Banco do Brasil, o maior banco do Brasil, naturalmente, e aí mudei e fui para a APAE. Aí você olha assim, APAE, fui estudar isso na APAE, para tentar entender como essas organizações sociais ocorrem. E ainda nessa perspectiva, nessa virada quase que linguística, outro projeto é estudar sistemas de controle gerencial no Quilombo. Sim, no Quilombo Calunga. Eu acho que o Bonei estava até aqui, eu vi ele entrando. E o mesmo tem acontecido na minha trajetória com as PMS. Entretanto, eu reconheço que nós, pesquisadores, temos um acesso muito maior em dados das grandes, né, porque eles têm esse tipo de dado, tem a BNF, enquanto nas PMEs, o professor ele deu uma sugestão que nós construíssemos uma base de dados da UFG, como tem uma base, como tem as maiores e melhores, assim, é uma base de dados da USP, né, e poderíamos consolidar uma base de dados da UFG para infinitas pesquisas a partir disso, usando a federação das empresas, a federação da indústria, enfim, ou várias federações para tentar ajudar. Eu sei que foi muito longe do que você perguntou, mas eu acho que são pontos, assim, que nós devemos entender como uma causa. Pelo menos essa passou a ser a minha causa nos últimos meses. Professor Juliano, eu tenho, você falou do aspecto burocrático das bancadas aí, eu me recordo que, não sei se foi no primeiro ou no segundo mandato da presidenta Dilma, ela criou o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, e que foi dali que surgiu a figura do microempreendedor individual, né? E depois esse ministério foi incorporado a outro e tal. Aquele movimento de início me pareceu interessante dar atenção específica, não para o aparato burocrático seria a solução, mas pelo menos estava em evidência, o nome parece que estava focando, o governo estava olhando um foco a mais nessa pequena e média empresa. Isso foi interrompido ou a fusão disso no outro ministério não impactou? A política por trás disso é complicado, né? Mas eu tenho, com a figura do Ministério, com toda certeza, as micro e pequenas passam a ser o ponto focal, né? E, embora, assim, tá gravando, né, cara? Embora o fato de ter um ministro da meio ambiente não significa que o meio ambiente é prioridade, né? Talvez... Tá gravando, poderiam falar vários, mas não pare. Isso não pode ser usado contra mim, isso foi só uma epifania. Eu nem disse... mas eu acho que você traz algo assim preciosíssimo. Isso tem que ser pauta, tem que ser agenda. As próprias micro e pequenas, professor André, tem que ter um sindicato fortíssimo para ter um empoderamento, para conseguir criar espaço. Se nós pensarmos no Pronamp, né, enquanto fonte de recurso, fonte de financiamento para esse tipo de organização, e eu lembro quando eu estava lendo sobre ele, falava assim, então tem que ser, eu acho que 30% do faturamento do ano passado. E eu pensei, mas eles não fazem nem fluxo de caixa, não sabem nem quanto faturou. É um problema anterior a isso, né? Embora eu reconheça que houve um processo bastante legítimo quando a empresa acende a esse crédito, ela convidada a fazer um curso, né, de gestão da organização pelo Sebrae, se bem me lembro. São ações como essas que eu imagino que nós vamos conseguir capitalizar maior capacidade gerencial dentro desses empresários. E existe um problema que o brasileiro, ele vê o empreendedorismo como uma solução para um problema imediato, né? Sei lá, estou com um problema com minha chefia, não gosto mais da empresa, vou empreender. E esquecem muito do sentido do empreendedorismo do ponto de vista de sustentabilidade daquela própria ideia. Mas eu reconheço que, professor Ricardo, que a ausência do Ministério tira completamente o protagonismo desse tipo de organização. Se temos, e é necessário, não tem, se nós pensarmos naquele número, 98% das empresas de Goiás, deve ser o mesmo para o Brasil, certo? Seguramente é o mesmo para o Brasil. Mas nós temos o Ministério da Agricultura, mas não temos o Ministério das PMS. Muito bem. Professor, pode fazer. Você acredita que a academia ela pode ajudar em algum aspecto nessa questão do fortalecimento da profissão contábil, do profissional contábil,
Eu vou tentar comparar, às vezes, coisas incomparáveis e fortalecer a tal ponto que nós possamos ter voz, como tem a OAB, por exemplo, dentro do Congresso, dos contadores participarem, por exemplo, efetivamente de uma reforma tributária, se discutir aspectos, por exemplo, de parcelamentos especiais que concede aí isenções e mais benefícios a perder de vista. Você acha que a academia, existe alguma possibilidade da academia contribuir com esse processo? Porque você citou aí a questão do política, né? Do viés político que é necessário, né? Eu acredito que seja necessário. Você acredita que você vislumbra que a academia poderia participar de alguma forma desse processo para começar a fortalecer a profissão contábil? Eu vi uma pergunta como essa numa palestra que eu assisti do professor Davidovich. Ele é um presidente da Academia Brasileira de Ciências, né? E a pergunta era exatamente neste tom, só que mudaria contabilidade para ciência, tá? Era o papel da ciência nessa época. E eu lembro de uma piada que ele respondeu da seguinte forma: olha, eu sei que hoje nós temos que gastar energia explicando que a Terra não é plana, mas e que isso canaliza energia, né? Nós temos que parar para falar assim, não, olha, na verdade ela é redonda, assim, tipo, desde muito tempo, desde a sua concepção. Quando eu ouço a sua questão, eu acho que nós temos dois caminhos ali, Gilson. O primeiro caminho é a academia, e o segundo caminho é o que nos representa, que são os nossos sindicatos. Neste caso, eu cito o sindicato do profissional ou o próprio CRC. Eu não sei em Rio Verde, mas em Goiânia, o CRC tem os professores da Universidade Federal e o CRC são bastante distantes, assim, eu acho que nós não temos nenhuma cadeira lá. Salvo se for uma cadeira consultiva, tá, Gilson? Então, a academia, com toda certeza, precisa se aproximar desses órgãos que representam uma classe. Seja a UniRV, seja a nossa universidade, seja qualquer outra. Porque é só a partir deles que há a transformação, sabe? E nós realmente precisamos mudar, inclusive, as pessoas que lá estão. Eu não sei o CRC de Goiás, tá? Eu vou me falar com perspectiva no CRC do Mato Grosso. É um time muito antigo, que está lá há anos. Para você ter um novo entrante, assim, em especial da nova geração, né? É muito, 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 muito difícil. E no Conselho Federal não é diferente. E ainda é muito concentrado no Sul e no Sudeste. Eu acho que nós temos um problema a ser superado bastante grande, mas eu fico feliz que nós estamos debatendo isso, né? Porque agora é você que vai fazer isso, né? O Gilson, graduado em contabilidade, mestre em contabilidade, vai tornar à tona este debate. Os meninos da UniRV, enfim, é a nova geração que vai potencializar isso. E eu acho que isso vai acontecer, professor André, professor Ricardo, porque os nossos novos alunos, esse é um tema bastante emergente. Isso não vai passar despercebido pelos próprios alunos. Mas eu fico bastante preocupado com esse distanciamento que há entre o sindicato, entre o conselho e a academia. Eu não consigo ver nenhum sincronismo, seja na experiência que eu tive aqui em Goiânia, seja a experiência que eu tive em Curitiba, seja a experiência que eu tive no Mato Grosso. Não sei se aí em Rio Verde é diferente, tá, Ricardo e André? Se puder dizer, você tá gravando, né? Fica atento. Professor Juliano, por favor, professor. A professora Eliene, eu estou sem câmera aqui, por isso que eu não vou ligar. O que você falou, eu acho muito importante, e vou ressaltar aqui, que há um distanciamento muito grande entre a academia, entre as empresas e entre a nossa política partidária, né? Nós não temos, a nossa academia aqui no Brasil não se conversa, ela não conversa com as empresas, né? Então, as pesquisas que a gente faz não é utilizada pelas empresas. As empresas não colocam isso em prática. Não sei se é porque a nossa linguagem é muito técnica, essas empresas não conseguem absorver esse conhecimento que a gente está produzindo, né? Ou se a gente está produzindo um tipo de conhecimento que realmente não é aplicável nessas empresas, então nós temos que descobrir isso, tá? Então essa é a minha opinião. E também nós não conversamos aí com os nossos partidos aí, com a nossa política, né? E a questão da política envolve o poder,
que é a questão, envolve poder, questão de lobbying também, que aí são as maiores empresas do país, as empresas que têm mais poder, que vão conseguir influenciar na construção dessa estrutura normativa, seja ela contábil, seja ela de qualquer outra área, né? Então, isso aí vai muito mais além, né, do que a academia e as organizações. Então, quando a gente fala dessa coisa de poder e de lobbying, quando a gente vai para essa área política aí, isso é muito mais complexo, isso trata de muito mais fatores aí para determinar tudo isso, né? Então, acho que essa parte aí, eu não diria que, porque a gente poderia ter vários representantes da área contábil dentro do Congresso, por exemplo, e isso não afetar em nada, né? Não ajudar em nada as pequenas e médias empresas. Não quer dizer que a gente tenha lá representantes da área contábil, vai fazer com que a gente tenha melhores normativos para as pequenas e médias empresas, né? Então, eu não vejo assim, eu acho que essa questão da política, ela é bem mais complexa do que se coloca aqui, né? E aí, assim, o que eu quero ressaltar é só esse distanciamento que a gente tem, né? Então, acho que a gente deveria também, como cientista contábil, tentar resolver essa coisa da academia não conversar com as empresas, das empresas não conversar com a academia, porque isso é muito ruim para nós, né? A gente poderia estar produzindo conhecimento que seria aplicável dentro das empresas. Isso que é o ideal, né? A gente contemplar, fazer essa ciência que se aplica, né? E é isso. Obrigada. E eu concordo, professora. Juliano, a percepção que eu tenho com relação ao distanciamento é que a academia, ela, em algumas situações, ela é vista apenas como um laboratório de ciência e não de prática, principalmente nas instituições públicas. Dá ênfase à ciência, ela é necessária, é fundamental para a aplicabilidade da prática. Então, existe aí um gap entre prática e ciência que precisa ser estudada como uma lacuna para tentar aproximar esses organismos da academia. Então, acho que aí entra o papel da academia, fortalecendo esses organismos por meio desse gap. Então, a gente precisa destruir esse gap e mostrar que ciência gera prática. E, no entanto, ainda a percepção que se tem contabilidade é um instrumento normativo para cumprir com a legislação societária e fiscal. Então, acho que nós temos que trabalhar nisso daí. Eu concordo. E eu acho que a ciência nunca teve tão forte quanto agora, né? Em função da pandemia, o esforço com os cientistas. Então, devemos aproveitar, inclusive, este momento para mostrar a nossa cara e a nossa contribuição. Concordo, Ivone. Todos pela ciência contábil, né? Seria uma ótima hashtag. Muito bem. Tem alguém que gostaria de fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Acho que deu tempo, a gente pode partir para encerrar. Só avisando, enquanto o pessoal vai decidir se tem pergunta aí, eu vou colocar no bate-papo aqui para os alunos que queiram validar as horas o formulário para preencher, para depois de fazer a lista de presença e validar as horas. Professor Juliano, te agradeço muito, mas muito mesmo a contribuição. Espero que esse seja o primeiro passo desses debates. Às vezes eu converso com alguns professores que debatemos pouco, né? Cada um dá sua aula às vezes, e aí é difícil a interação pelo volume de trabalho, tem toda uma questão por trás. Mas eu vejo que esses debates, essas conversas faz bem, tanto para os nossos acadêmicos quanto para nós mesmos. Então, talvez esse seja o nosso primeiro passo para a gente estreitar relações com o programa, também você enquanto profissional, para a gente estar interagindo mais. Então, em nome da Faculdade de Ciências Contábeis, aqui da Universidade de Rio Verde, em nome de todos os professores, todos os acadêmicos, agradeço muito a sua presença, a sua contribuição, que eu vejo que foi de um brilhantismo imenso, trazer essa percepção dessa visão holística em relação aos temas tratados aqui.
Nos sentimos muito honrados com a sua presença e agradecemos imensamente. Sou eu que agradeço. E sempre convidem. É uma forma, eu disse isso no início, mas vale a pena resgatar, né? É uma forma de nossos professores da Universidade Federal mostrar o que fazemos. E para justificar, inclusive, os investimentos que nós recebemos, né? Então, com toda certeza, havendo o convite, pode me chamar presencialmente, em especial, para que possamos comer o churrasco, que eu imagino que aí tem. Com certeza. O Gilson me mostrar onde era a casa que ele morava lá, o sítio, chácara, etc. E a parte normativa que você falou, né? Eu peço para os nossos alunos da UFG, lá no site do grupo de pesquisa tem formulário de inscrição para gerar as nossas horas, né? Então, se alguém precisar, cliquem lá e faça a matrícula para gerar o certificado. E me coloco à disposição, não só eu, mas como todos os professores, será muito... nós precisamos ajudar. E é curioso, né? Eu tentei fazer esse mesmo esforço com outra universidade daqui. Falou, não, na verdade a gente vai falar uma coisa mais técnica. Eu falo, ok. E por que tem universidade no nome, né? Não faz sentido. Então, eu deixo claro que qualquer coisa que vocês precisarem será uma ajuda, será um apoio muito grande. Receberá um apoio muito grande por parte do programa, em especial do nosso programa de mestrado e da nossa graduação, e espero vê-los, sejam os trabalhos de vocês, professor Ivone, pode submeter, professor André, enfim, professor Eliane, professor Ricardo. Será virtual também, infelizmente, né, senão eu levaria vocês para comer churrasco daqui, mas, e incentive os seus alunos a fazerem o nosso programa de mestrado. É o único do estado e nós queremos, assim que o Gilson sair, que ele sai agora, né, está formando. Então, a gente precisa ter uma cadeira da universidade de vocês dentro do nosso programa, para além para que tenham novos alunos. Eu fico muito feliz em ver alunos de outras regiões vindo para fazer o nosso programa, e é um termômetro, né? Mostra que o processo de formação de contadores no estado de Goiás tem evoluído. Se você pensar hoje, professor Ivone, nós temos apenas 35 mestres formados mestres em contabilidade no estado, formado pela Universidade Federal. E a única, infelizmente, é a única que fornece o programa, né? Então, eu convido e deixo bastante claro que todos os alunos de vocês serão muito bem-vindos aqui no processo seletivo. Quais são as linhas de pesquisa do mestrado? Isso é uma curiosidade, que acho que eu nunca vi. São duas. Há uma linha de contabilidade financeira, que é a linha que o professor Ilírio atua, nessa estuda a contabilidade numa perspectiva mais normativa, que é a linha que o Gilson trabalha neste momento, e nós temos a outra linha, que é chamada controladoria, que é a área que eu me concentro, e finanças, e nessa área de finanças atua o professor Moisés, a professora Leteia, o professor Emerson, a professora Dayana, e atuam finanças pesadamente, assim, é uma das áreas mais sólidas do programa, em especial pela dedicação nesse eixo de pesquisa, né? Essas são as três linhas, são duas linhas, mas são três atuações distintas, né? Contabilidade financeira, controladoria e finanças. Temos vagas para as três, são 20 vagas no edital, será 20 vagas. Ok, então assim encerramos a nossa noite. E eu convido vocês, inclusive, para o grupo de pesquisa, Ricardo. Eu acho que valeria a pena vocês da universidade se aproximarem dos nossos grupos de pesquisa, né? Para realizar pesquisa em parceria, eu adoraria convidá-lo para você conhecer o nosso grupo e sendo de gerencial, acho que você vai ser super bem-vindo. Nós estudamos estratégia, controle de desempenho, há outro grupo de finanças, há outro grupo do professor Ilírio, que estuda contabilidade e agronegócio. Então, eu acho que nós devemos estreitar essas relações, inclusive seus alunos, né? Seus alunos participarem do nosso grupo, os nossos alunos participarem da sua atuação. Eu acho que vai ser um intercâmbio bem rico para todos. Muito bem. Vamos fazer esforço, sim, para que isso aconteça. Igual eu disse, que talvez esse foi o primeiro gesto concreto de uma parceria maior que a gente quer estabelecer daqui em diante. Então é isso, galera. Muito boa noite. Obrigado pela participação de todos. Boa noite. Fique com Deus. Obrigado. Um abraço. Parabéns a todos.